Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão da saudade em homenagem ao querido acadêmico João Pedro Marques Pereira, falecido no dia 6 de junho de 2017. Uma semana após ter estado aqui nessa casa entre nós, extremamente feliz e satisfeito. Eu tive essa triste notícia quando estava fora do Brasil, através do querido amigo Gilberto, e realmente foi um grande sofrimento e luto para nós todos. Convido o acadêmico Gilberto Wassmann para, em 15 minutos, fazer sua mensagem de lembrança ao querido João Pedro. Boa tarde. Ilustre presidente, professor Francisco Sampaio, ilustres membros dessa tão exitosa diretoria que hoje se despede. Parabéns, presidente Sampaio, por essa gestão impecável com a sua diretoria. Meus queridos confrades e confreiras, colegas, amigos aqui presentes. Muito obrigado, presidente, por dar-me a honra de poder fazer uso da palavra nesta tarde de homenagens ao professor João Pedro Escobar Marques Pereira, professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nos deixou há alguns dias. Aos familiares aqui presentes, meus queridos, minha aluna, presentes nessa cerimônia, o meu abraço fraterno nesse momento tão difícil. O professor João Pedro foi um médico de grandes conquistas, que cumpriu todas as etapas e a liturgia da vida universitária, chegando a professor emérito. Portanto, eu me sinto igualmente reconhecido por esse privilégio de fazer uso da palavra hoje, presidente. Eu expressarei em público agora o que infelizmente não pude expressar no dia em que dele me despedi em Porto Alegre. Aquele dia foi um dia difícil, não é? E que, em poucas palavras, eu externei na manhã do último sábado aos seus familiares, presentes à sessão em sua homenagem na Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. E o farei com as palavras que me vêm do fundo do meu coração, pois foi o coração que sempre moveu as atitudes desse grande amigo e mestre. E que também honrou-me, numa certa fase de sua vida, com a difícil missão de cuidar de um de seus familiares mais queridos. O professor João Pedro ocupou a cadeira de número 25 da nossa Academia Gaúcha, cadeira que fora de seu pai, o professor Francisco Marques Pereira, ex-diretor da nossa Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta casa, na Academia Nacional de Medicina, ele ocupou a cadeira de número 98, cujo patrono é Adolfo Luna Freire. Seria desnecessário dizer com que brilho e camaradagem ele o fez. Os senhores confrades e confreiras são testemunhas disso. Os acadêmicos Carlos Gottschall e José Camargo, meus conterrâneos aqui presentes, e o acadêmico Ivo Nesralla, que infelizmente por questões de saúde não pôde hoje estar aqui conosco, sabem bem como dói dentro do peito ter de dar adeus a um dos gaúchos da academia, um amigo fraterno e que admirávamos tanto. Quando morre o poeta português Mário de Sá Carneiro, grande amigo de Fernando Pessoa, Pessoa dedica-lhe um poema que assim inicia: nunca supus que isso que chamam morte tivesse qualquer espécie de sentido. Ah, meu maior amigo, nunca mais na paisagem sepulta desta vida encontrarei uma alma tão querida. Uma alma tão querida era assim o nosso amigo João Pedro, meu querido professor, colega, mestre e companheiro. Numa manhã ensolarada deste último sábado, durante a sessão da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, em nossa querida Porto Alegre, ao ver sentados na plateia, como vejo hoje, os familiares do professor João Pedro, sem que ele estivesse junto,
Me doeu muito, por perceber que de agora em diante virão as nossas reuniões de sábado, presidente, e João Pedro não mais estará. Eu estarei esperando por ele em meu gabinete no Hospital de Clínicas para trocarmos ideias, rirmos de alguma coisa, como fazíamos, e ele não mais virá. Eu irei ao seu laboratório pedir-lhe, quem sabe, um conselho daqueles seus conselhos de pai, e ele não mais me aconselhará. Eu telefonarei a ele, presidente, para viajarmos juntos ao Rio de Janeiro para a sessão das quintas-feiras, nesta academia, e ele não mais me acompanhará. Ninguém, presidente, que me ocorra, traduziu esse meu sentimento antecipado de saudade, que não é dor, sabe, presidente, mas é um imenso vazio pela simples ausência do amigo, de que o nosso grande poeta Manuel Bandeira. Quando morre o amigo fraterno Mário de Andrade, Bandeira escreve: anunciaram que você morreu. Meus olhos, meus ouvidos testemunham, mas a alma profunda não. Por isso não sinto a sua falta agora. Sei bem que ela virá pela força persuasiva do tempo, virá um dia inadvertida para os demais. Alguém perguntará em que estou pensando. Sorrirei sem dizer que em você profundamente. Como no poema de Bandeira, meu querido João Pedro, que sempre encontrou tempo para elogiar as minhas conquistas como se fossem suas, eu também não sinto a sua falta agora, mas sei bem que ela virá sim. Eu estarei sozinho em meu gabinete ou na companhia de amigos. Quem sabe adentrarei esse auditório da academia para uma das sessões de quinta-feira e algum acadêmico perguntará em que estou pensando. Eu então sorrirei e direi que em você, meu querido professor, profundamente. Muito obrigado. Obrigado, querido acadêmico Gilberto Schwarzman, por essa mensagem ao seu grande amigo, João Pedro, carregada de emoção. Convido agora o nosso querido Camargo, também grande amigo de João Pedro, para fazer sua homenagem de lembrança. Senhor presidente, senhores e senhoras acadêmicos, familiares e amigos de João Pedro, minhas senhoras e meus senhores. A nossa vida é uma sucessão de perdas. E cada vez que isso acontece, ainda mais quando de forma inesperada, renovamos a sensação de que nunca estamos prontos para perder. João Pedro Marques Pereira era um porto-alegrense, onde nasceu há 84 anos, graduou-se em Medicina em 1956 pela URGS, universidade à qual esteve ligado por toda a vida, e que lhe fez justiça ao amor mútuo que os uniu, agraciando-o com o título de professor emérito em 2011. O professor João Batista Marques Pereira era o avô de João Pedro, e foi um dos primeiros professores concursados da Faculdade de Medicina, isso já em 1906. Seu pai, o saudoso professor Francisco Marques Pereira, foi diretor da Faculdade de Medicina e secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, e foi precisamente nessa função pública que se notabilizou pela implantação da primeira equipe de Secretaria da Saúde do Estado, formada por profissionais concursados para trabalhar em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva. Francisco Marques Pereira foi professor titular da cadeira de Histologia e Embriologia da URGS, função que exerceu por quase 30 anos, tendo sido sucedido pelo nosso João Pedro. João Pedro era, portanto, o produto de 3 gerações de requinte a demonstrar que a sofisticação e o refinamento exigem um tempo e uma determinação que os novos ricos deslumbrados não têm, e na pretensão ingênua de chamar a atenção, não consegue mais do que confirmar que os dotes que classificam as pessoas como especiais não se alimentam de improviso. E como esta é uma regra sem concessões, só nos resta festejar o convívio com este tipo raro de gente, que, como ele, combinava inteligência, senso de humor, erudição e delicadeza, com a espontaneidade de quem descobriu essas virtudes penduradas no berço e carregou-as pela vida afora. Nosso convívio com João Pedro iniciou no primeiro ano da faculdade, quando ele, um garotão boa pinta,
já servia como auxiliar de ensino da histologia, disciplina de seu pai, que dirigia a cadeira com mão de ferro. No primeiro dia de aula do curso de medicina, com todos com aquela ansiedade de quem tem o ingresso na mão e o espetáculo da vida por começar, o professor Francisco Marques Pereira entrou na sala e, com sua voz de trovão, anunciou àquele bando de novatos assustados que todos seriam reprovados se não estudassem muito, e foi cuidar de coisas mais importantes. Então o João Pedro assumiu o comando e tratou de acalmar a garotada. Calma, pessoal, se até eu passei na primeira tentativa, vocês vão passar também. E todos riam, e as meninas suspiravam, e nós queríamos ser como ele. Sua alegria de viver e a espontaneidade do sorriso fizeram com que ele se tornasse uma figura obrigatória nas festas da nossa turma. Muitas vezes nos reuníamos no Alasca, o bar onde todas as turmas de medicina da URGS festejavam e programavam as reformas do planeta antes que amanhecesse. E se o mundo não melhorou, não foi porque não tentamos. Muitas vezes, tarde da noite, sob um pretexto qualquer, o João Pedro aparecia para confraternizar conosco. E ele tinha também as suas ideias reformistas, e nós ríamos delas e dele, e ele ria também. Uma noite em que, num grupo pequeno, aficionado por teatro, fazíamos a leitura do primeiro ato de Júlio César, naquele trecho onde Shakespeare atribuiu a César uma conversa com Marco Antônio, em que recomendava que tivesse muito cuidado com Cássio, um homem muito magro, que não ouve música e quase nunca ri, e que, quando faz, parece ter a mágoa de quem ri de si mesmo. Nesse ponto, paramos para mais um chopp, e alguém resolveu homenagear o João Pedro, que ficou emocionado quando alguém anunciou que ele, sorridente como era, nunca seria amigo de Cássio e, portanto, não meteria medo em ninguém. Seu temperamento aberto e generoso facilitava a aproximação dos estudantes, o que lhe provocava um orgulho indisfarçável. E então mais se oferecia para orientar, especialmente os que pretendiam fazer pós-graduação no exterior. Para animar-nos, sempre contava ótimas histórias do seu tempo de New Orleans, Montreal e Barcelona, onde ele passou anos da sua vida. Nada encantava mais o João Pedro do que o esforço de alguém para subir na vida. Nunca soube bem em que circunstância ele conheceu o José Carlos Felicetti, um respeitado cirurgião torácico gaúcho, meu amigo fraterno e fiel escudeiro, há 38 anos na Santa Casa de Porto Alegre. O Felicetti, filho de imigrantes italianos, anunciou ao final do ginásio que queria ser médico e sofreu uma forte oposição do pai, muito mais interessado em ter por perto uma mão de obra confiável. Sem nenhum tipo de ajuda, mudou-se para Porto Alegre e conseguiu emprego na secretaria de um colégio marista, onde literalmente comprou o acesso ao segundo grau com o seu trabalho de exímio datilógrafo. Aprovado no vestibular para a medicina da PUC, faculdade da mesma congregação religiosa, foi monitor de quase todas as disciplinas para frequentá-las de graça, mas ainda faltava o dinheiro para a sobrevivência. E então ele foi encontrado pelo enorme coração do João Pedro, que se enterneceu com sua história e garantiu-lhe o sustento durante a faculdade, em troca do talento do Felicetti em colher gasometria arterial de recém-nascidos ou proceder os delicados acessos vasculares para exsanguíneo transfusão realizados em seu laboratório de hemoterapia. Eu soube 3 décadas depois que essa ajuda tinha uma única exigência: ela não poderia ser divulgada. O professor Mário Rigato, essa figura tão carinhosamente lembrada nessa casa, dizia que para alguém ser um bom médico, precisava ser antes um homem bom. O João Pedro era esse tipo de gente que fazia o bem pelo bem que fazer o bem lhe fazia, sem ostentação ou cobrança. A propósito, impressionado com essas pessoas que agem com a convicção de que a generosidade se basta em si mesma, escrevi um dia desses que a bondade, se não fosse tão silenciosa, teria a badalação de um holocausto. Trabalhando na mesma cidade, mas em universidades diferentes, aproveitávamos todas as oportunidades de convívio, seja nos almoços no Clube Veleiros do Sul, ou nos últimos anos nas nossas academias de medicina, a partir de 94 na Rio Grandense e mais recentemente aqui na Academia Nacional. Até que há pouco mais de um ano tivemos uma aproximação indesejada.
Com uma suspeita de câncer pulmonar, tive a oportunidade de operá-lo e descobrir nele duas facetas que só o sofrimento é capaz de revelar: a resiliência e a coragem verdadeira. Seus 3 dias na UTI foram emblemáticos. Nenhuma queixa, determinação de cumprir tudo o que fosse determinado, valorização constante dos cuidados que recebia da enfermagem, que passou a brigar pelo direito de cuidar dele, e bom humor que lhe permitia com frequência rir de si mesmo. Como amigo, era generoso, leve, parcial e tendencioso, como é fundamental que sejam os amigos verdadeiros, para defender-nos daqueles que podem até solidarizar-se com o nosso sofrimento, mas não suportam conviver com o nosso sucesso. Ele pertenceu a essa confraria carinhosa e rara, dos que estavam sempre presentes, acontecesse o que nos acontecesse de bom. Há 2 meses, o João Pedro teve uma pneumonia banal, que resolveu sem sequelas, e no dia 18 de maio ele se apresentou para uma revisão e confidenciou para a médica que o atendia que precisava do aval dela para viajar, pois no dia 25 ele teria que vir ao Rio para a minha posse na Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Eu vou sempre lembrar da alegria dele ao lado da amada Jussara, sentado ali na primeira fila dessa bancada do lado de cá, onde vocês estão sentados agora. Naquele dia de confraternização, ficamos abraçados durante algum tempo, e agora lamento que tão pouco tenha sido. Uma pena que escassas semanas depois, tenhamos perdido João Pedro de maneira inesperada, deixando-nos órfãos da sua bondade e afeto, e colocando-se na galeria seleta dos que nunca conseguem de fato morrer, perpetuado na saudade dos que o amaram. E assim será, enquanto viver o último dos felizardos que tiveram o privilégio do convívio. Uma pena que a morte, na sua foiteza, ainda não tenha entendido que as pessoas especiais deviam merecer uma prorrogação de prazo. Muito obrigado. Muito obrigado, querido Camargo, por essa mensagem também tão emocionada. Convido também o acadêmico Carlos Gottschall para falar do púlpito sobre seu amigo João Pedro Marques Pereira. Por favor, acadêmico Gottschall. Senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, senhores acadêmicos diretores, senhores acadêmicos, acadêmicas, familiares do professor João Pedro, o João Pedro foi uma pessoa especial, como todos nós estamos dizendo e ouvindo. Eu não estaria presente nesta sessão, porque a minha esposa havia marcado para hoje uma pequena cirurgia, mas que felizmente foi antecipada e correu muito bem, então eu pude remover os compromissos e estar aqui presente. E não poderia ser diferente, porque o João Pedro Marques Pereira foi um amigo muito fraterno. Eu conheci o João Pedro em 1958, quando entrei no primeiro ano de medicina da URGS, e ele era instrutor de histologia. Foi meu instrutor de histologia. A partir daí criamos uma amizade muito grande que nos acompanhou a vida toda. Quando eu entrei na Academia Nacional de Medicina, o João Pedro foi meu padrinho. Foi meu padrinho na posse da Academia Nacional de Medicina. E depois, anos após, quando ele ingressou na Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, eu fui seu padrinho. Então, uma união muito grande, muito fraterna e muito sincera. Muitas coisas bonitas já foram ditas sobre o João Pedro e muitas outras ainda
poderiam ser ditas, porque a vida dele foi muito rica e foi uma pessoa extremamente bondosa, extremamente participativa e extremamente amiga. O João Pedro nunca fez alarde do que fez, nada. Ele foi uma pessoa extremamente despojada desse tipo de vaidade. Nós aqui o estamos contrariando, porque ele pediu, quando viu que o fim se aproximava, ele pediu que não fosse no velório, não fosse feito nenhum tipo de homenagem, que o caixão fosse fechado e que a notícia da morte não fosse colocada no jornal. O João Pedro era assim. Um direito dele, que foi exercido, mas agora também nós temos o direito, aqui nesta academia, de contrariá-lo e exaltar todas as suas virtudes, que não foram poucas. Como professor, já foi dito aqui, o João Pedro galgou todos os degraus da carreira acadêmica. Foi titular em 2 universidades, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Depois, professor emérito. É o único brasileiro citado no livro de histologia do Arthur Hahn, o mais prestigiado livro de histologia dos Estados Unidos. É o único brasileiro ali citado. O seu serviço de hemoterapia, o maior do Rio Grande do Sul, e um dos maiores do Brasil, ocupava mais de 1.000 metros quadrados. Hematologista de escola, formou 79 hematologistas e hemoterapeutas e instruiu, sem títulos formais, mais de 50 estagiários no seu serviço. Ele foi a pessoa que mais permaneceu na especialidade no Rio Grande do Sul, sempre ensinando, sempre participando, sempre oferecendo serviços. Foi também o João Pedro, além de, como eu já falei, membro da Academia Nacional de Medicina, membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Foi também membro do Conselho Regional de Medicina, tão interessado que era nos aspectos éticos da prática médica, porque o João Pedro apresentava a tríade daqueles vitoriosos e que têm sucesso: disponibilidade, competência e ética. João Pedro mostrava tudo isso. A expressão anímica da sua personalidade também encantava. Ele era uma pessoa cortês, era uma pessoa cooperativa, era uma pessoa amiga dos seus amigos, interessado. Até um episódio pitoresco quando eu entrei aqui na Academia Nacional de Medicina. Ele me disse: olha, tens que fazer os convites para a recepção, e eu conheço uma gráfica aqui na rua que faz muito bem isso. Ela me deu o endereço, eu fui lá e fiz. Bom, quando eu fui recolher os convites, a pessoa dali do balcão me disse: mas esses convites, já teve uma pessoa aqui procurando por esses convites. Digo: não, eles estão aqui. Ah, sim, foi o doutor João Pedro, ele foi fiscalizar se eu tinha mandado fazer os convites. Tão interessado, tão fraterno que ele era, preocupado com que as coisas dessem certo. E assim ele era com todas as pessoas. Era assim com todas as pessoas, o João Pedro. E ele tinha uma referência especial pelo seu pai, o professor Francisco de Castilhos Marques Pereira, que foi meu professor, era o catedrático de histologia na época que o João Pedro foi meu instrutor. O professor Marques Pereira também foi uma pessoa maravilhosa. Como já foi dito, diretor da Faculdade de Medicina de Porto Alegre e foi também secretário da Saúde do Rio Grande do Sul. E o professor Francisco Marques Pereira
foi fundamental na criação do Instituto, da Fundação Universitária de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Isso deve ser dito. Porque no ano passado nós completamos, a Fundação Universitária de Cardiologia completou 50 anos de existência. E o João Pedro foi convidado para participar dessa sessão comemorativa devido à atuação do pai dele, do professor Francisco. Porque quando ele era secretário da Saúde, o professor Rubem Rodrigues, o idealizador da Fundação Universitária de Cardiologia, procurou o professor Marques Pereira com a ideia de criar a primeira instituição público-privada do Brasil, que foi a Fundação Universitária de Cardiologia. O Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul era um simples ambulatório numa avenida de Porto Alegre. E o Rubem, depois de ter voltado do México, no Instituto Nacional de Cardiologia do México, feito um estágio de 2 anos lá, que era o principal principal instituição de cardiologia, talvez até do mundo na época, porque os maiores trabalhos de eletrocardiografia foram feitos no México, para o Cabereira e Só de Palhares. O Rubem voltou com a ideia fixa de criar um Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. E, por isso, criou a Fundação Universitária de Cardiologia e propôs ao professor Marques Pereira a simbiose do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul com a Fundação Universitária de Cardiologia. E era uma ideia meio vista como maluca naquele tempo. E o professor Marques Pereira encampou essa ideia e foi criada a Fundação Universitária de Cardiologia, que hoje é um hospital referência em cardiologia no Brasil. Então, o João Pedro muito se espelhou no exemplo do pai em termos de cortesia, de dignidade e de competência. No dia 30 deste mês, nós tivemos o aniversário dos 188 anos da Academia e, por uma bondosa indicação dos meus confrades, eu, por ser orador da Academia, fiz o discurso dos 188 anos, homenageando aqueles acadêmicos que haviam partido neste último ano. Um deles foi o João Pedro, também Humberto Perrota, que será homenageado com toda a justiça, Ivo Pitangui e Pedro Sampaio. Então, tive a ocasião também de homenagear o João Pedro, mas não me furto de estar aqui novamente, homenageando sempre essa figura maravilhosa que foi meu professor, meu amigo, meu confrade, e agora ficará não só na minha lembrança, mas na lembrança eterna desta academia. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Gottschall. Abro a palavra agora à bancada acadêmica, se algum acadêmico mais quiser fazer uso da palavra. Acadêmico Zé Carlos do Vale. Senhor presidente, prezados confrades, é muito breve. Eu gostaria de lembrar a casa que o acadêmico João Pedro Escobar Marques Pereira foi recebido aqui por Gerson Cota Pereira, embora o Pereira deles não tivesse nada de parentesco. Eram grandes amigos e eu não poderia deixar de passar essa lembrança, porque eles eram amigos fraternais. Sempre que João Pedro estava aqui no Rio de Janeiro, ele não se furtava em ir à casa de Gerson Cota Pereira, jantar com ele e saírem. Eu o conheci através de Gerson. E, por seu intermédio, nós fizemos uma grande amizade. Eu, com frequência, tive o prazer de jantar na casa do Gerson Cota Pereira com o João Pedro, a sua esposa e a esposa do Gerson Cota Pereira, que é uma assídua frequentadora aqui da nossa casa. Então, depois que eu fui eleito, à noite que eu fui eleito, eu tive o privilégio de receber na minha casa o João Pedro. Então, imagine os senhores, ele saiu do Rio Grande do Sul para vir votar num candidato aqui do Rio, coisa que não era costumeira. Os que, muito distantes, se furtavam a votar em candidatos
quando eram exclusivamente do Rio de Janeiro. O João Pedro era um assíduo frequentador e prestigiou todas as eleições e posse nessa academia. Vai nos fazer uma grande falta e tenho certeza que todos nós lembraremos da figura fidalga, educada, elegante e cordial que ele representava. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Zé Carlos do Vale. Acadêmico Pietro Novelino. Senhor presidente, membros da mesa e ilustres confrades, tudo foi dito a respeito de João Pedro Escobar Marques Pereira. Os oradores que me precederam, brilhantíssimo como sempre. Senhor presidente, essa casa foi uma das primeiras, se não a primeira, a realizar um simpósio sobre células tronco, que foi organizado por José Barbosa Filho. E um dos principais oradores naquela época foi João Pedro Escobar Marques Pereira. Não como orador simples, mas como dando uma contribuição nacional e até de nível mundial sobre a retirada de sangue no cordão umbilical, que naquela época não era tão comum, sobre célula-tronco. Então, além do afeto que nos unia, além da saudade, eu não poderia deixar de citar essa ocorrência. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, acadêmico Novelino. Eu conheci o querido João Pedro, provavelmente, quem não era do Sul, não era amigo dele, foi o primeiro a conhecê-lo. Um dia o Gerson Cota Pereira me convidou para uma tese de doutorado na Universidade Federal Fluminense. Eu falei, Gerson, mas está difícil para mim atravessar. Não, mas faço questão, vai estar uma banca de patologia. Quando eu chego lá, ele falou, olha, eu queria lhe apresentar um professor do Rio Grande do Sul, João Pedro Marques Pereira, que eu quero fazer a campanha para ele entrar na academia. Eu estava recente, há 2 anos na academia. Não. E começamos a conversar, passamos uma tarde toda junto, e ali o Gerson Cota Pereira lançou a candidatura de João Pedro. E o João Pedro, com aquele jeitinho dele de conquistando, veio. Nessa vaga de João Pedro estava inscrito um grande professor, com títulos, coisa assim praticamente imbatível. Quando João Pedro entrou, ele já entrou derrotado a primeira semana, porque o outro candidato era de tal maneira, com tantos títulos, que não tinha condição. E o João Pedro devagarzinho foi indo, de tal maneira que ele conseguiu uma votação aí quase o dobro do seu oponente. Então foi realmente uma campanha maravilhosa que ele fez, conquistando cada acadêmico um a um, e depois, obviamente, nós ficamos muito próximos. Depois que eu assumi a presidência, o João Pedro era um grande incentivador. Ele chegava a ligar para mim, cada coisa que acontecia, poxa, estou impressionado, que beleza, que bom. E no aniversário da academia, no jantar de Natal, de fim de ano, eu liguei para o João Pedro e falei, João Pedro, se você não vier ao jantar, eu não falo mais com você. Fiz isso com alguns amigos queridos, e ele veio e ficou tão feliz, ele estava numa felicidade no jantar, que era uma coisa assim, estava radiante. Todos que sentaram perto da mesa dele, das primeiras na entrada, viram a felicidade dele. E uma semana antes de morrer, o João Pedro estava aqui, e veio aqui na mesa falar comigo, nós ficamos aqui uns 4 minutos conversando. João Pedro, dá a volta para a gente sentar e conversar, tamanha alegria. E logo depois aconteceu esse infortúnio, mas realmente João Pedro, ele amava a academia e foi até o final, né? Ele frequentou até os últimos dias, talvez tenha sido dos últimos eventos que ele foi da academia. Então, eu deixo aqui o meu abraço fraterno para a família, que vocês transmitam aos outros, e que ele aqui será sempre lembrado como alguém muito querido, será sempre reverenciado. Eu passo a palavra agora à família, se quiser dizer algumas palavras.
Boa noite, bom dia a todos, senhores acadêmicos, todos aqui presentes. Sou filha do Dr. João Pedro. Estou muito emocionada, muito sentida ainda da perda do meu pai. Mas me fortalece muito e fortalece muito a família saber o quão querido ele era, o quão admirado ele era, como ele era bem visto por todos, como todos eram amigos e tinham tanto carinho por ele. Eu queria agradecer muito esse carinho que a família está recebendo. Eu como filha, o meu irmão, a minha mãe, que todos nós estamos recebendo. Queria agradecer muito essa homenagem. Muito obrigada. Eu tenho certeza que ele está muito feliz, muito bem, que está do lado de Deus, com o Senhor Jesus, muito melhor do que a gente aqui. E isso me conforta muito e eu queria agradecer a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, querido. E eu acho que eu fico feliz porque a Sessão da Saudade é isso. Tem que ter choro, tem que ter riso, tem que ter alegria. A Sessão da Saudade tem que ser emocionante. E por isso estão aqui os amigos do peito e a família pranteando e felicitando uma vida tão rica que esse homem teve até o final. Agradeço a todos a presença, dou essa sessão por encerrada e retornamos às 16 horas.